Olá pessoal, meu nome é Rafael Santa Cruz e estamos iniciando aqui hoje a nossa quarta aula de HTML. Vamos ver aqui hoje como a gente monta uma tabela. Vamos ver aí na tela o que é uma tabela. A tabela aí, ó, é formada pelas linhas, pelas colunas e é preenchida por células. Então vamos lá ver no HTML como é que a gente monta essas tabelas. Não é difícil não, é muito simples, ok? Então a gente já está aqui, ó, com o nosso bloco de notas aberto. A gente já viu aí a estrutura do HTML. E para poder a gente fazer uma tabela, nós iremos começar com a tag table. A tag table é aqui me dá a tabela. Dá aqui um espaço, ó, e vou começar o seguinte aqui, ó. A tag, né, o sinalzinho menor que table e o sinalzinho de maior que. A tabela tem um início e ela tem um fim. Eu abro ela aqui e vou colocar ela aqui, ó, e vou finalizar ela aqui. Então fecha com barra table. Fechei aqui a minha tabela, ok? Então aqui basicamente aqui eu já tenho a minha primeira estrutura da tabela, ok? Table. Aí vamos lá. A tabela ela é formada por linhas e colunas, Então primeiro nós iremos colocar aí as linhas. Para eu colocar uma linha na tabela é a tag chamada TR, T de tatu, R de Rafael. Então dentro da tabela eu tenho aqui, ó, ela começa aqui e ela termina aqui. Deixa eu dar um espaço aqui. Então, deixa eu dar aqui, ó, sempre dentar o código para ficar mais fácil da gente visualizar. Então a tabela começa aqui e ela termina aqui. Então dentro da tabela eu tenho uma outra tag, que é a tag chamada TR aqui, ó. Sinalzinho menor que, maior que, TR. E ela também tem um início e ela tem um fim. A linha começa em um local e termina em outro local. Abrir TR e vou fechar aqui, ó, barra TR. Ok? Deixa eu diminuir aqui. Então eu aqui já tenho uma tabela que ela começa aqui e termina aqui. E eu tenho aqui uma linha, ok? Que é uma linha na horizontal, certo? Que é a minha TR. Dentro da linha eu vou colocar uma coluna. Vou fazer um cruzamento aí da coluna com a linha para poder me gerar uma célula. Para eu colocar uma coluna aí, eu uso a tag TD. T de tatu, D de dado. TD. Vamos ver aqui, ó. Vou dar aqui um espaço para organizar, certo? Para cá sempre tudo bem organizado. E aqui dentro da linha, ok? Eu tenho aqui, ó, a TR. Então dentro da minha TR, dentro da minha linha, eu vou ter uma coluna para poder gerar uma célula. Vou dar aqui um espaço, ó, e a tag TD. TD. E mesma coisa, ela aqui fecha. Barra TD. Vamos ver como é que vai ficar na tela. Vou colocar aqui, ó, minha tabela. Ok? Então eu aqui comecei uma tabela, fechei. Dentro da tabela eu tenho uma linha e na linha eu tenho uma coluna, que aí aqui me gerou uma célula. E dentro da minha célula tem escrito aí minha tabela. Vamos ver. Vou abrir aqui, ó, a página index, que é o nosso arquivo. Vamos ver aqui. Eu vou salvar. Eu esqueci de salvar. Ok, já está aqui, ó, minha tabela. Mas cadê a tabela? Então, para a gente visualizar melhor aqui, ó, tá aquela minha tabela, tá aqui escrito. Mas eu não estou vendo linha, não estou vendo coluna, não estou vendo nada. Então vamos aqui usar aqui alguns atributos para poder a gente visualizar a nossa tabela. Um dos atributos aí é a borda. Bota aqui, ó, border igual
abre, fecha aspas, colocar aqui o número 1. Vou salvar aqui, ó, arquivo, salvar, atualizar. Já vi aqui, ó, tem uma linhazinha aqui. Isso aqui é uma célula. É porque a minha tabela só tem uma linha e uma coluna, só tem apenas uma célula, ok? Aí vamos fazer aqui o seguinte. Eu quero colocar mais uma coluna, né? No caso, aqui é a coluna e para lá, para a direita, são as minhas colunas e aqui embaixo são as minhas linhas, ok? Então vamos ver aqui, eu quero colocar mais uma célula aqui do lado. Vou copiar aqui essa minha TD, colocar mais uma TD aqui embaixo. Vou te mostrar aqui, ó. Abrir TD e vou sempre, ó, antes de tudo, fechar para a gente nunca esquecer de fechar. Vou colocar aqui uma numeração para a gente visualizar melhor. Aqui é 01 e aqui eu vou colocar 02, ok? Vamos salvar, atualizar aqui a página, olha, um quadradinho com 01, outro quadradinho com 02. Então eu tenho uma tabela com apenas uma linha, né, e com duas colunas, a coluna 01 e a coluna 02, ok? Para poder a gente melhor visualizar, vou colocar aqui mais um atributo, que é o atributo da largura, que é o it, né? TH igual, e aqui eu posso trabalhar com porcentagem, né? Tantos por cento da tela. Vamos dizer aqui, ó, 50%, que vai ser metade da tela, ok? Vou aqui salvar, Ctrl S ou então arquivo salvar, e olha só. Aqui é o total da minha tela, ele vai até 50%, até no meio da minha tela, certo? Então vamos puxar aqui para baixo para a gente ver. Então aqui eu já tenho uma tabela com o tamanho de 50% da tela, a borda número 1, com uma linha e duas colunas. Aí vamos dizer aqui que eu quero colocar mais duas células aqui embaixo, acompanhando aqui embaixo, né? Duas células aqui em cima e duas células embaixo. No caso eu vou acrescentar mais uma linha, né? Como é que eu acrescento mais uma linha? A linha é a TR, não é? Então eu vou aqui, ó, para baixo e vou escrever mais uma linha, TR. Tá aqui embaixo, abriu, fechou, para nunca esquecer, barra TR. Então aqui eu tenho uma linha, tenho duas linhas, ok? Então essa outra linha aqui vai ficar aqui embaixo, é mais uma linha aqui embaixo, TR. Só que a linha também tem que ter também a coluna, né? Não é somente a linha, né? Essa linha aqui vai ter duas células. Como é que bota aqui a célula? Que no caso é o TD. Vamos colocar aqui, ó, dentro dessa segunda linha, botar aqui TD e fechar logo, barra TD. Aqui dentro, né, é a minha terceira célula. Vou colocar aqui, ó, 03. Que vai ficar aqui embaixo, ó, certo? Embaixo da 01, na segunda linha. Aí eu vou fazer agora a célula, essa quarta célula aqui embaixo, né? Embaixo do 02. Vou colocar mais uma TD. Vou fechar logo para não esquecer. Barra TD. E aqui vai ser a 04. Então aqui eu tenho já uma tabela que começa aqui e a tabela termina aqui. Na tabela eu tenho duas linhas e cada linha tem duas colunas, ok? Vamos salvar aqui para a gente ver. Aqui, ó, 01, 02, 03, 04. Vamos ver aqui no código. Ó, a primeira linha aqui, ó, com a 01 e a 02, as minhas duas TD, minhas duas células, e aqui é a linha de baixo, a 03 e a 04. Não é simples? Então isso aqui é a estrutura básica da tabela. Vou aumentar aqui um pouquinho para poder a gente mostrar mais coisas. Vou colocar mais uma TD aqui. Colocar com 3 TD 03 e aqui o barra TD. Se eu deixar aqui, ó, 3 e aqui 2, vamos ver como é que vai ficar. Vamos seguir aqui a ordem. 3, 4,
Eu boto aqui os números para poder a gente conseguir visualizar e saber melhor quem é quem aí, quem são as células. Vou aqui salvar, ó. Salvar e atualizar. Então você vê, ó, que ela criou uma tabela. Essa primeira linha aqui tem 3 colunas, 3 TD, 1, 2, 3. E a linha de baixo só tem apenas 2 TD, 2 colunas. Essa aqui ficou vazia, ok? Então, para não ficar assim feio, vou colocar uma também aqui embaixo. Vou botar aqui a minha 06. Ó, TD. Deixa eu voltar aqui e vou botar aqui 06. E aqui vou fechar a minha TD, a minha célula aqui na minha coluna. Então já tenho aí, ó, 2 linhas, com cada um com 3 colunas. Salvar aqui para a gente ver. Ó, pronto, já está aqui, ó. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Essa aí é a minha estrutura básica aí da minha tabela. Deixa eu ver aqui, o que é que eu vou mostrar mais aqui. Tenho aqui a borda. Eu posso colocar também aqui, ó, BG Color. BG Color igual, abre e fecha aqui o aspas, que é a minha cor, a cor da minha tabela. Vou colocar aqui cinza, grey, que é cinza em inglês. Salvar e aqui atualizar. Pronto, ficou cinza a minha tabela. Toda a minha tabela ficou cinza, porque eu coloquei aqui, ó, BG Color na minha tag como atributo da tabela, ok? Aí eu tenho aqui também um atributo de BG Color. Eu posso também atribuir apenas a uma linha. Por exemplo, dentro aqui da minha TR, essa minha primeira linha aqui, ó, vou colocar BG Color igual, abre e fecha aspas, e vou colocar aqui blue, azul, né? Vamos salvar aqui para a gente ver. Salvar, atualizar. Olha só, como eu falei, né? As tags que estão dentro vão ter prioridade, elas vão sobrepor. As cores das tags que estão dentro, elas vão sempre sobrepor as tags de fora, certo? Então a minha tabela em geral, ela é cinza, aqui ó, table, um atributo aqui da table BG Color Gray, que é cinza. A minha tabela em geral é cinza, mas eu tenho aqui nessa minha primeira linha aqui, ó, essa minha primeira TR, ela é azul. E eu posso ainda colocar aqui uma cor apenas para uma célula, apenas para uma coluna na minha TD. Vamos ver aqui, ó, na 01, só nesse quadradinho aqui 01. Dentro aqui da minha TD, vou colocar, ó, também BG Color igual, abre e fecha aspas. Vou botar aqui yellow, que é amarelo, ok? Vou aqui salvar, atualizar aqui a página e ficou amarelo. Então eu tenho aqui, ó, a tabela em geral ela é cinza. Dentro da tabela, a minha linha ela é azul. Como está dentro da tabela, ela vai sobrepor o cinza. E dentro da minha linha, que eu tenho a minha TD, tem aqui um amarelo, que como está dentro, vai também sobrepor a cor, né, daqui. Então, primeiro vem aí o amarelo. Atrás do amarelo tem, aqui atrás do amarelo tem azul. E atrás do azul tem a cor cinza da tabela, tá bom? Então aí tabela é muito fácil. Vamos ver aqui também o outro. Vamos dizer aqui, eu vou tirar aqui para não ficar feio essas cores aqui. Vou deixar ela toda branquinha, ok? Então, para a gente visualizar melhor, vou apagar aqui. A gente já viu que BG Color é a cor aí de fundo para a nossa tabela, nossa linha e a nossa célula, nossa coluna. Aí eu quero aqui, deixa eu aqui salvar para poder atualizar. Salvei, atualizei. Tudo aqui organizado. Só que eu quero aqui o texto alinhado, eu quero alinhar esse texto. Colocar ele aqui no meio, tudo alinhado. Eu tenho também aqui a tag, no caso o atributo align, que é o alinhamento, que eu vou usar aqui dentro da minha célula. Aí aqui é o 01. Esse 01 eu quero que esteja aqui no meio, alinhado. Aí eu vou aqui dentro da minha TD, tem um atributo chamado align, igual, abre e fecha aspas, center, que é no centro. Vou salvar,
Vou aqui atualizar, ó, 01 já ficou no meio, tá vendo? Aí vamos dizer aqui, vamos começar para poder lhe mostrar aqui rápido. Eu quero colocar esse 01 aqui em negrito, que a gente viu na aula passada, lembra negrito? Aí aqui, ó, vamos dar aqui um espaço para ver melhor. Então esse 01 é negrito. Aí como é que eu faço para poder colocar em negrito? Lembra? Strong, ó, tag strong. Só para a gente ver. E aqui barra strong. Então vou colocando sempre uma tag dentro da outra. Vou aqui salvar. Ó, 01 aqui em negrito. Tá vendo? Vou tirar aqui só para poder... Deixa eu ver aqui. Vou voltar para cá. Vou fazer aqui mais uma linha. Vou deixar 3 linhas. Para ser mais rápido, vou só copiar aqui. Colar. Dar aqui um espaço. Então, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Botar aqui a 7, a 8 e a 9. Então eu tenho aí a tabela com 3 linhas e 3 colunas de 1 a 9, ok? Vou salvar aqui, atualizar. Ó, tudinho aqui. Deixa eu tirar esse negrito aqui para poder ficar melhor para a gente ver. Esse aqui 01. Deixa ele aí no meio. Vou tirar também para poder não ficar aqui bagunçado, só para a gente ver melhor. Vou salvar. Tá tudo aqui certinho. Pronto. Aí o que é que eu posso fazer mais aqui com a tabela? Eu posso juntar as células, né? Tipo, eu tenho aqui 9 células, né? De 1 a 9. 3 linhas com 3 colunas. Aí eu quero juntar essa célula aqui 01 com essa célula aqui 02. Como é que eu faço? Deixar essas duas aqui sendo uma só. Como é que eu faço? Vou vir aqui no código, ó. Vamos aqui primeiro localizar. Quem que eu vou juntar? A 01 com a 02. Tá? Ela tá onde aqui? Olha ela aqui, ó. Deixa eu botar para cá. Para organizar. Olha ela aqui, ó. A 01 com a 02. Então eu vou juntar essas duas células em uma só. Para eu juntar duas células, no caso as duas colunas, quando eu junto duas colunas que estão dentro da mesma TR, eu vou usar aí o atributo chamado CoSpan. O CoSpan, lembre-se que eu vou sempre usar quando eu quero juntar uma célula, no caso uma coluna, a outra. Uma do lado da outra, não uma embaixo da outra, mas uma do lado da outra. Quando elas estão dentro da mesma linha, quando estão dentro da mesma TR. Então aqui eu quero juntar 01 com a 02. É numa mesma linha dentro de uma mesma TR. Ó, aqui, ó, a 01 com a 02, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a maior e vou excluir, certo? Vou excluir aqui a maior, porque essa 01 aqui, ela vai ser uma só, né? Então eu vou excluir a 02, porque a 01 vai ocupar o espaço da 01 e a 02. Então eu excluo a maior, a 02, certo? E vou colocar aqui um atributo na primeira, dizendo que ela é agora uma junção dela com a que existia aqui embaixo. No caso, vai ser uma só. Aí eu vou colocar aqui, ó, CoSpan. CoSpan igual, abre e fecha aspas. Aí aqui vai dizer aqui o seguinte: quantas células eu juntei? Duas células, somente duas. Já apaguei a segunda célula aqui embaixo. Eu só quero juntar essas duas aqui. Então eu vou colocar o que aqui? O número 2, que é a junção de duas células, essa com a que estava aqui embaixo. Ok? Vou botar aqui a 01 e 02 juntas. Só para poder a gente ver aqui. Vou salvar aqui, ó, salvar, e vamos ver como é que ficou na tela. Vou vir para cá, atualizar, voltar para o código para a gente ver melhor. Eu para cá, ó, eu tenho a tabela, eu tenho aqui uma célula só, que ó, pega essa que era aqui a primeira e a segunda. Ele juntou aqui as duas, ó.
Ó, 01 e 02 e 02 juntas. Foi o CoSpan que fez isso. Ó. Então ele juntou aqui as duas células, tá bom? Esse aqui é o CoSpan. Aí caso eu queira juntar então as três, eu tinha aqui uma, eu tinha duas, que agora é só uma, e eu quero também juntar a três. Como é que eu faço? Vou apagar a maior, vou apagar a 03, que ela não existe mais, ok? E vou dizer aqui, ó, na primeira, que eu juntei quantas? Juntei uma, duas, três, né? Então vou colocar aqui o número 3, dizendo que eu juntei as três células, uma do lado da outra. Vou salvar aqui, vamos ver, ó, juntou as três. E aqui embaixo eu continuo normalmente, com 3 células e 3 células, cada um na sua linha, tá bom? Aí tem um outro também aqui, que em vez de eu juntar aqui uma do lado da outra, eu quero juntar uma embaixo da outra. Por exemplo, eu quero juntar aqui, ó, eu quero juntar a 06 com a 09. Eu quero que a 06 e a 09 se transformem em uma só célula. Aí eu vou juntar o que agora aqui? Em vez de eu juntar uma do lado da outra, estou juntando de linhas diferentes, uma embaixo da outra. Vamos juntar 06 com a 09. Vamos aqui no código localizar, ó. Eu tenho aqui a minha 06, que está nessa linha aqui do meio, nessa TR do meio. E vou juntar com quem? Com a 09, ó, a 09 aqui, ó, aqui embaixo. Nessa outra linha aqui embaixo, nessa outra TR. Então vou juntar 06 com 09. Não é? Vou fazer o que? Apago a maior. Sempre apago a maior. Quem é maior, 06 ou 09? É a 09. Então vou apagar a 09, porque ela vai deixar de existir, porque ela vai ser agora a 06, né? Tudo junto. E aqui na 06 que ficou, na 06, já apaguei a 09. E na 06 vou colocar aqui, ó, um atributo na 06 chamado rowSpan. ROW span igual abre e fecha aspas. No outro era CoSpan, esse agora é rowSpan, que são linhas diferentes. Eu estou juntando aqui quantas? Mesma coisa do outro. Não foram duas, juntei a 6 e a 9. Se eu juntei duas, vou colocar aqui o número 2. Então aqui eu estou dizendo que a minha 06 agora, ela está junta com a que estava embaixo dela, que é essa aqui, ó, que eu apaguei, a 09. Vamos ver? Arquivo, salvar, vou aqui, ó, atualizar a página. Ó para cá, ficou junta a 06 com a 09. A 09 sumiu e foi só a 06, uma só. Então aí são esses meus dois atributos que são muito importantes, que é o atributo CoSpan e o rowSpan, tá bom? E essa foi a nossa aula aí de HTML, a aula 04, que a gente viu aí como fazer tabelas, ok? A gente aprendeu aí tabelas em HTML, que a gente vai poder aí organizar melhor os nossos dados. E na próxima aula a gente vai ver como montar os formulários, né? Aí eu já vou mostrar também na próxima aula os formulários. A gente vai rever tabela, que a gente vai organizar o formulário dentro da tabela. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí e continue aí assistindo a nossa aula aí de HTML. Muito obrigado.